falando sobre tristeza, nós sempre trazemos aqui um texto base para meditarmos a respeito dele. Pastor Guerra é o nosso orador oficial, vai trazer para a gente aí o nosso texto de hoje. O tema colocado hoje é mais que ausência de alegria, tá? Mais que ausência de alegria, que é a questão da tristeza. Então, o que nós vamos abordar hoje é isso. Então, nós vamos citar o texto aqui de Apocalipse 21:3, que fala assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós temos um texto bíblico que bem sucinto aqui, dizendo que Deus realmente limpará as lágrimas. Né? Então aquele que está triste, né, ele coloca essa esperança no coração, que Deus vai limpar as lágrimas e a alegria vai voltar ao coração dele. Eu queria colocar um outro texto aqui que fala: a tristeza não aparece sem mais nem menos, do nada, como não nos resfriamos sem um vírus que nos contamina. Do mesmo modo, ninguém fica triste sem um fator ou fatores precedentes, facetas do caráter, com egoísmo, insegurança, baixa autoestima, inveja, desilusão. Se não forem tratados, podem transformar-se em fatores desencadeadores da tristeza e até da depressão nervosa. Então, o que nós temos aqui é que a tristeza, realmente, ela tem um fator que vai fazer com que a pessoa fique triste. Ou ela vários, não vem né? do nada. Ou vários. Motivador, Mas né? uma coisa que me chamou a atenção, a tristeza, ela tem o porquê de existir. Sim. Mas existem pessoas que acabam se entristecendo sem uma razão de ser, né? Sem um desses motivos aí, por exemplo, que o senhor citou. São motivos mais, eu poderia chamar aqui, não obviamente, respeitando a tristeza das pessoas, não diminuindo a tristeza das pessoas, mas às vezes são motivos fúteis, motivos que não deveriam ser o motivo para gerar tristeza. Mas tem raiz. Se você for aprofundar lá, isso aí, né, na questão dos motivos fúteis, se você for pegar essa pessoa já lá na infância, ela já tem uma tristeza. Né? Houve um fato uma vez que foi, até eu e o pastor Rogério que ministramos na moça, o pastor Rogério estava atendendo ela e nós dois depois ministramos nela e nós descobrimos que a tristeza dela começou no útero. Entendeu? Nem ela sabia de onde tinha vindo essa tristeza. Então, quer dizer, a mãe, por uma notícia muito forte, entristeceu durante a gravidez e essa tristeza passou para a criança lá no útero e ela não sabia. Depois, né, nós detectamos que nesse período, né, questão lá de um processo que nós usamos e Deus revelou, né, que aí vem o Espírito Santo, né, nossa parceria, o Espírito Santo, aliás, 100% é o Espírito Santo. Sem ele nós não conseguimos nada, né? É verdade. E nos mostrou, e realmente quando nós detectamos isso e ministramos a cura, aí ela foi curada totalmente dessa tristeza. Então, muitas vezes fala assim, é fútil, sim. Talvez a pessoa está ali e a gente acha até que é uma coisa que não tem o mínimo valor. Mas se for buscar no fundo, aquilo ali já tem uma raiz. Entendi. Que traz aquele problema. Entendeu? Vamos dizer assim, o motivo que apresenta a tristeza talvez seja fútil, mas Sim. existe um disparador Existe uma lá, o causa, gatilho. Com certeza. Tem uma outra questão, Jean, com relação a isso que a gente poderia chamar de um motivo fútil, é o quanto que aquele motivo é importante para aquela pessoa. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, há determinadas coisas que, para mim, elas têm um valor, e eu daria uma nota 5. De repente, o pastor Guerra dá uma nota 3, mas o Rogério pode dar uma nota 8.
entendeu? Então, a mesma situação, ela tem diferenciações de importâncias variando de uma pessoa para outra. E isso é muito importante a gente observar, porque quando nós vamos ajudar uma pessoa, nós temos que tentar entender de acordo com a escala de valores que aquela pessoa tem e não com a escala de valores que nós temos. Porque muitas vezes aquilo não é relevante para nós, mas é extremamente relevante e importante para outra pessoa. Precisamos ter empatia, então, e entrar, calçar o sapato da pessoa. Exatamente. E muitas vezes tem situações que as pessoas vivem, por exemplo, quando vai chegando domingo à tarde, tem pessoas que falam isso, eu acho que você já teve essa experiência também. Vai entrando, domingo à tarde, tardinha, vai entrando como se fosse uma tristeza, ou às vezes até confundindo com uma melancolia, uma prostração, e às vezes as pessoas não sabem por que isso. Por exemplo, tem datas especiais, tem pessoas que falam, olha, pastor, eu não gosto de Natal. Eu não gosto de Natal porque vai chegando essa coisa de Natal e vai me dando uma tristeza, eu prefiro ficar no meu canto, eu não gosto de interagir com ninguém. Muitas vezes existe uma raiz para isso, né? Que levou a esse estágio de não gostar de um Natal e tudo mais. Ou às vezes datas importantes. Tem pessoas que não gostam de celebrar o seu aniversário. Né? Não gosto dessa coisa, todo mundo vem me abraçar e tal. Dá uma tristeza, então eu prefiro sair do ter esse incômodo ou mesmo essa situação. Então, muitas vezes existe, como você falou, esse gatilho, esse disparador, que a gente precisa saber qual é esse disparador que gera uma tristeza, né, na vida das pessoas, ou na sua vida, que precisa ser trazido à tona para ser curado. E nós temos aí, como nós falamos aqui, o especialista nisso, que é o Espírito Santo, que sabe exatamente o que motivou, sabe exatamente o que tem levado a ter essa atitude, né? Então isso é muito importante, nós temos esse entendimento, né? Agora aqui, a respeito desse texto que nós lemos, né, de Apocalipse, né? Então assim, vem justamente a trazer à luz algo importantíssimo, que é o Senhor que vai gerar alegria. E muitas vezes nós, estamos vivendo situações de tristeza porque o Senhor não está no centro. Então, às vezes, é o carro novo que está no centro, a casa, o salário, a formação, a outra pessoa. E isso, por mais momentos alegres que tenhamos, ele não sustenta, ele é temporal. E por isso que nós precisamos entender onde está a fonte de toda a alegria nas nossas vidas. Né? Outra coisa também interessante é a questão do... Né, a gente pode pegar o texto de Davi lá, quando o filho dele morreu. Aí Davi pegou, ele fez um momento de luto, de tristeza ali, depois ele foi lá, arrumou, tocou a roupa, fez a barba e tal, e voltou à vida normal. Então, muitas vezes a pessoa passa por períodos de tristeza e ela tem que detectar que chegou o momento dela voltar à vida normal. Né? Você pode ter perdido, alguma coisa acontecido na sua vida, mas chegou um período ali, pronto, acabou, agora voltar à minha vida normal, voltar à alegria e seguir em frente a vida, não ficar curtindo aquela tristeza. Isso também a pessoa tem que ser, né? Muitas vezes a pessoa procura a gente e fala assim, não está no momento de você deixar isso e seguir em frente, largar isso agora. O grande problema é que o ser humano não sabe qual é o momento, né? Qual é o momento de largar a coisa, de largar o sofrimento. Porque o ser humano, ele suporta até certo tipo de sofrimento. Então, enquanto ele está suportando, ele vai guardando aquilo até o momento que aquilo vira uma bomba lá dentro e ele não aguenta mais segurar. Mas precisa haver um discernimento desse momento, quanto mais antes possível. Com certeza, né? Um período que ele discernir que está na hora dele deixar aquilo e seguir a vida em frente. Será que o momento de abandonar uma situação que causa tristeza, assim, por exemplo, seria um momento em que aquilo, antes daquilo começar a incomodar, aquilo aconteceu, ele precisa ir e dar o primeiro socorro ali, ou não? Eu acho assim, ele não deve deixar que aquilo venha criar um lodo dentro dele, entendeu? Ele tem que chegar a um ponto de falar... Criar a raiz. Isso, basta, chegou o momento. Existem etapas que a pessoa tem para
caminhar em cima, até luto existe etapas, né? Que a pessoa vai e ela terminou aquilo e falou, não, agora eu vou seguir minha vida. E pra as frente. etapas têm que ser respeitadas. Tem que né? ser respeitadas, Sim. entendeu? ser Então elas respeitadas. são e tem que caminhar. A pessoa tem que enxergar isso na vida dela. Não, chegou o período, agora está na hora de eu erguer a cabeça, seguir em frente, acabou. Vou voltar à minha vida normal, vou seguir em frente, vou deixar o luto, ou vou deixar a tristeza que eu tive com algum problema que eu passei, alguma situação, alguma enfermidade, tudo. Vou seguir em frente agora, caminhar, romper, não é? Seguir em fé. Nós temos aqui participações que nos chegaram. Aliás, você que está em casa, quer interagir conosco sobre o tema de hoje? O tema de hoje é a tristeza, né? Ou seja, mais do que a ausência de alegria. E nós estamos usando como base aqui o texto de Apocalipse, capítulo 21. E você pode participar ligando para a gente no nosso CAT, que é a Central de Atendimento ao Telespectador. É um atendimento eletrônico, né? Você não vai falar diretamente com uma pessoa, mas sim com o computador, que vai fazer perguntas. Você vai responder essas perguntas até que finalize o atendimento e o seu atendimento será impresso para chegar para a gente. Esse é o telefone do CAT, 31 3209 3301. Tem que teclar a opção 1, ouvir esse atendimento até o fim. Depois você pode também, se quiser participar pelo nosso telefone ao vivo, aí já tem uma pessoa do outro lado para atender você. Você fala com a nossa diretora do programa, a Thalita, né? E ela entende ali a sua necessidade, a sua participação. É o 31 3253 3320 para você interagir conosco, inclusive diretamente aqui no estúdio. Temos ainda o o Twitter e o e-mail, Twitter, clínica da alma, Clínica da Alma, é o nosso Twitter. O e-mail é clinicadaalma@redesuper.com.br. Estou chegando numa idade, você vai ficando mais complicado. E você pode participar como, por exemplo, aqui, a Eliane, que é de Belo Horizonte, ela diz assim: eu peço oração, pois tenho passado um momento de tristeza que não consigo vencer. Sou evangélica, sirvo a Deus, mas não consigo me liberar disso. Ela não cita exatamente o que é, obviamente, mas ela cita que causa tristeza na vida dela. Uma pessoa que esteja enfrentando uma situação, sem saber, como é o caso da Eliane aqui, sem saber o que é, o que causa tristeza nela, é possível trazer uma orientação para ela conseguir romper e vencer? Ela que já é evangélica, já conhece a palavra. Ela tem que ver a raiz. O que causou essa tristeza? E até que ponto que ela está valorizando essa tristeza dentro dela, entendeu? Ela tem que descobrir essa raiz e tratar dessa raiz. Porque o que acontece? Muitas vezes acontece que ela não está conseguindo superar isso que aconteceu na vida dela, sozinha. Então ela precisa de alguém que acompanhe ela para ajudá-la a superar. Né? Às vezes a pessoa até sabe o que tem que fazer, mas não dá conta de fazer. Não consegue fazer. Por exemplo, não estou dizendo que é o caso aqui da nossa telespectadora, mas uma situação que causa tristeza na vida de alguém é uma traição de um cônjuge. Né? E a pessoa sabe que ela precisa perdoar aquele cônjuge, mas ela não dá conta de perdoar o cônjuge, e aí, seja o marido ou a mulher que traiu, né? Ela sabe que precisa perdoar, mas não dá conta de perdoar e vai ficar triste. Ou talvez perdoou e não está tendo condições de conviver hoje com a situação. Que muitas vezes pode ter perdoado, mas fica com a tristeza dentro dela. Perdoei, estou convivendo, mas estou triste. Então essa tristeza tem que sair aí, que vem liberar. Muitas vezes a pessoa perdoa, mas não libera. Ela tem que perdoar e liberar no mundo espiritual isso. Ela ainda fica vinculada a esse sentimento de tristeza, tá? Perdoou, a pessoa convive com a outra, tranquilo, convive numa boa. Só que quando está sozinha, aí vem a tristeza. Então, por quê? Porque não liberou o perdão. O perdão tem que ser liberado. Então ela não perdoou, ela Não, só perdoou. que perdoou. Não perdoou, mas a tristeza ficou vinculada e ela tem que liberar isso no mundo espiritual. A tristeza fica no coração, né? Precisa ser arrancada. Precisa ser arrancado. Tá? Ok, uma outra participação também que nos chegou aqui, essa não se identificou, mas tem aqui o número registrado, o número do telefone, é de Belo Horizonte, e diz o seguinte: moro num lugar pequeno onde todos conhecem o nosso passado. Como conseguimos superar quando as pessoas querem nos lembrar das nossas atitudes do passado? Obrigado. Provavelmente é uma senhora, né? Porque ela termina dizendo que obrigada
Então ela mora num lugar onde as pessoas estão sempre lembrando do passado dela. E provavelmente um passado não muito agradável de ser lembrado, pelo que deu para entender na mensagem dela aqui. Como é que a gente pode ajudar essa irmã? Olha, Jean, a situação, ela precisa primeiro ter essa convicção de que o passado dela, para ela, está resolvido. Então, essa é o primeiro ponto. Primeira referência é você ter essa consciência e estar vivendo de acordo com quem realmente não deve nada. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você mesmo. Por quê? Porque aquilo que os outros vão trazer de confrontação, ou mesmo trazendo a sua memória, ou trazendo até mesmo acusação, não pode vir para o seu coração. Então você tem que colocar esse filtro para que isso não te alcance mais. Então, que filtro é esse? É a certeza de que você foi perdoado, é a certeza de que você pagou o que devia, é a certeza de que você não tem mais nada a temer em relação àquilo que você viveu ou fez, é a certeza de que você vive uma nova vida hoje. Então, a convicção de que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, você é nova criatura, vive uma nova vida em Cristo, aquilo que você devia, você não deve mais, aquilo que precisava ser colocado na cruz, já foi colocado na cruz. Então, viver isso primeiro em você, ter essa certeza, ter essa convicção. Muitas vezes as pessoas nos fazem lembrar das nossas situações e não é só por maldade das pessoas, a gente precisa às vezes entender isso, porque em alguns momentos as coisas vêm à lembrança e infelizmente todo mundo tem essas lembranças. Há uma lembrança social, há uma lembrança cultural. Nós estamos inseridos numa cultura dentro de uma sociedade. Mas aí você coloque esse filtro, não permita que isso venha te alcançar. Os outros vão esquecer? Talvez. E se eles não esquecerem? Você não vai deixar a sua vida ser direcionada por aquilo que o povo diz a seu respeito. Você vai viver a sua vida de acordo com o que Deus diz a seu respeito e com a nova posição e a nova identidade que você tem em Deus. Isso é importante. Você não precisa ficar preocupada também em ficar provando nada para ninguém. Não deixe que a acusação te entristeça e também não deixe que a preocupação em provar para os outros também venha gerar em você ansiedade. Viva a sua vida com dignidade. E essa dignidade significa não ter que dar satisfação e nem responder às acusações e às coisas e às inquietações e incomodações dos outros. Então tem coisas que a gente está resolvido, eu não tenho mais que ficar buscando isso lá no passado. E se alguém me trouxer isso à lembrança, eu, como já estou sarado, como já estou curado, vou lidar com essa situação com muita tranquilidade e não vou deixar mais que isso venha interferir na minha vida. Muito bem. Nós estamos falando sobre tristeza, eu fiquei pensando aqui, existe uma tristeza que ela é, entre aspas, boa, né? Saudável para nós, que a Bíblia fala que é a tristeza que é gerada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela vai produzir um arrependimento. Sim. Né? Mas como a pessoa pode discernir entre essas duas tristezas? Será que se não gera arrependimento, não é tristeza? Porque a gente confunde, por exemplo, remorso com arrependimento. E eu entendo que arrependimento é gerado pela tristeza causada por Deus. Quando eu sou tratado por Deus, disciplinado por Deus, né, eu tenho que produzir um arrependimento que gera fruto. A Bíblia fala de frutos dignos de arrependimento, né? O remorso já não gera essa tristeza, né? E como é que a pessoa pode diferenciar uma tristeza da outra? Normalmente, o remorso também gera uma tristeza.
mas uma tristeza que está centralizada na pessoa, ou seja, na realidade assim, que diz respeito à minha pessoa, ou seja, puxa vida, a minha reputação, o meu ministério, ou seja, os meus dons, ou seja, é um remorso que está gerando um sentimento de culpa porque ele fez um ato errado, né? Mas isso aí vai passar rapidinho, né? Amanhã depois, isso não, e também não vai gerar transformação. Agora o arrependimento, a tristeza de um arrependimento genuíno é diferente, né? Porque isso vai gerar mudança na vida da pessoa. Né? Eu posso me entristecer pelos meus pecados. Né? Eu posso me entristecer a respeito dos pecados dos meus irmãos, né? Eu posso me entristecer levado pelo Espírito Santo de Deus também para ver a realidade da igreja hoje. Né? Quando nós entramos num processo de intercessão e entrarmos na brecha, né, diante do Senhor, orando pela igreja, pelas pessoas, pelo pecado, pela cegueira, pela nuvem de encantamento, muitas vezes, que as pessoas vivem. Então, isso muitas vezes gera uma tristeza, mas essa tristeza é gerada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, então, entrar na brecha e guerrearmos nesse sentido. Então, é esse tipo de tristeza. A tristeza do remorso é essa, porque a pessoa está preocupada demais com o seu valor próprio, preocupada demais com a sua reputação, o que os outros vão pensar a meu respeito. Então, é uma preocupação com o eu. Né? O eu continua sentado no trono e tudo gira em torno do eu. Agora, quando é uma tristeza, ou seja, a respeito que leva então ao arrependimento profundo e genuíno, então gera uma tristeza assim, mas o Espírito Santo de Deus, ele entra nesse processo para nos fortalecer e ao mesmo tempo gerar a transformação necessária, porque o choro do arrependimento, ele precisa levar à mudança. A mudança, ou seja, eu saio desse estágio, eu saio dessa posição, eu saio desse lugar, né? Eu escolho agradar ao Senhor, eu escolho morrer para Cristo, ou seja, que eu diminua e Ele cresça. Então, essa diferença que precisa acontecer. Né? Eu gostaria, Rogério, de fazer um comentário em relação a essa diferença. Sim. Da seguinte maneira: a tristeza que está associada a um sentimento de perda, que é quando eu sinto que perdi algo, essa não é uma tristeza que gera arrependimento. Embora ela seja uma tristeza, mas ela está associada a uma circunstância onde eu sinto que perdi algo. A tristeza que gera o arrependimento, ela está associada, mesmo que momentânea, a uma situação de ganho, porque o arrependimento é ganho. O arrependimento significa estar livre para alcançar coisas maiores. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, essa minha tristeza, ela é por causa de uma perda ou simplesmente por causa de uma situação em que eu sinto que perdi alguma coisa, ou ela é algo que vai me levar a ganhar algo, no sentido de deixar para trás, mas alcançar algo maior e melhor, que é o que o arrependimento gera. Abrir mão para poder... Exatamente. Então, muitas vezes, eu abrir mão não significa perda. Abrir mão é uma decisão. Eu abri mão, um investimento. Então, eu acho que a questão é exatamente essa. Quando é perda e quando é investimento. Exatamente. Né? Então, se é investimento, é sinal de que foi o Espírito que veio, porque o Espírito me confrontou, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito e ele vai me elevar a uma condição melhor do que eu estava antes. Vamos pensar agora também naquele ambiente em que nós temos uma pessoa que é feliz com Jesus e está resolvido, mas ele percebe pessoas à sua volta com potencial de tristeza. Como é que nós podemos identificar, ou a pessoa pode se autoavaliar, né? Vamos apresentar para os nossos telespectadores aqui dicas de como é que eles podem ajudar a identificar se a outra pessoa, se ela mesma, está tendo sintomas que apresentam, que escondem tristeza. Uma das coisas é a expressão facial, né? Muitas vezes a pessoa demonstra. Né? Você olha para o rosto dele, você vê que ele está triste, ele tem uma expressão triste.
uma expressão caída. Aqui, meu rosto está assim hoje, é O porque eu seu estou com tá, sono. você está com sono. sono, perceptível. É sono, eu sou feliz. Você está com uma expressão Eu tô meio com sono, eu caída. tô feliz, ó. Tô com sono, tô feliz. E dormindo, né? Sono e dormindo. Pois é. Então é bom que você dá Mas até eu para... não tô triste, não. Tô precisando dormir mais. Mas a expressão mostra, né? A pessoa normalmente, ela, né, com a expressão oficial, ela vai mostrar que realmente ela está triste. Isso aí a pessoa vai detectar, você chega falando, por que você está? Vocabulário também é fácil de identificar? Também. A pessoa, vocabulário a forma, vocabulário é tremendo, né? E uma coisa também, lamento, né? A pessoa triste, ela acaba encostando em você e começa a reclamar, você entendeu? Da vida, das coisas que aconteceram, inclusive do problema que ela está com ela acaba dentro de uma roda, de um assunto, ela direcionando em cima daquela situação que ela está passando. É o que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está Isso, cheio. falou tudo. Aí ela vem e acaba chegando naquele assunto. Você entendeu? E muitas vezes está até um assunto bom, mas ela entra com aquela assunto. Fica chato. Fica chato. E costuma até contaminar os outros, né? Porque acaba levando as pessoas também a se entristecer junto com ela, né? Uma coisa, pastor Guerra, que eu gostaria de salientar dentro dessa questão, Jean, é que muitas pessoas usam do sentimento da tristeza para atrair a atenção para si. Então tem a questão da autopiedade. Então, se eu vou ter uma cara de triste, mais pessoas vão chegar perto de mim, vão me dar atenção e perguntar o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a pessoa vai ter essa característica triste, né, ou um semblante decaído e triste, não é porque ela tem motivos para estar triste, é porque ela está usando isso como uma artimanha ou uma instrumentalidade para atrair a atenção para si. Então, Ela aí, escolheu aquele personagem. Isso. Então, assim, eu vou ficar aqui porque aqui todo mundo chega, pergunta como é que eu tô, por que eu tô triste, aí todo mundo vai me dar atenção e aí eu vou ficar sendo bajulado aqui. Então, essa é uma situação, dentro dessa questão que você coloca, de identificar a tristeza. Se nós estamos sempre convivendo com uma pessoa e ela sempre está triste, uma das coisas que a gente precisa identificar é se essa tristeza ela é realmente um instrumento de atrair a atenção ou é realmente um sentimento que ela tem trazido dentro dela. Porque tem pessoas que realmente vivem tristes. E aí, quando a gente pensa assim, tristeza é muito mais do que a falta de alegria. A pessoa triste, ela não consegue ser entusiasmada e não consegue se alegrar com facilidade. Não é motivada. Não é motivada. A Tem mais alegria dificuldade nisso. não entra, entendeu? É uma barreira. E muitas vezes a gente vai perceber a pessoa que tem a tristeza como um sentimento característico, né? Ou até mesmo uma enfermidade da sua alma, até pela dificuldade que ela tem em se alegrar pelas suas próprias conquistas e pelas conquistas dos outros. Porque a pessoa, nós nos alegramos não só pelas nossas vitórias, mas pelas vitórias dos outros também. Que nem aquela pessoa que deu aquela resposta para você, né? Quando você contou aquela piadinha. Estava contando, dando um estudo, aí eu contei uma piada, uma mulher levantou e falou, ridículo. Você vê que ela tá Todo mundo riu. tão só para que- baixo, Mesmo, né? mesmo que a piada fosse sem graça. Ela falou ridículo, né? Então, Ela poderia falar, não achei legal não. tudo não, mas falou ridículo. Então a pessoa está bem para baixo Bem mesmo. triste. Né? Bom, a gente tem várias participações dentro do nosso tema aqui e eu gostaria de registrar algumas delas. A Célia, ela fala conosco lá do Rio de Janeiro. Ela diz assim, aos 11 anos de idade mudei de Minas para o Rio. Desde então, tenho uma tristeza muito grande, tenho 48 anos e não me sinto feliz em lugar nenhum, em local nenhum, nem na igreja. O que eu faço? Bom, Célia, com certeza o senhor vai usar aqui os pastores para responder você. A Célia está lá no Rio de Janeiro agora. O na pão re- de queijo, né? Que tá fazendo falta. O pão de queijo Pão de mineiro. queijo, quem sabe? Mas com certeza tem coisas que estão arraigadas aqui, que
que precisam ser Liberadas. precisa ser resolvido, né? A gente já teve experiência de ministrar em algumas pessoas que, por exemplo, quando chegava num determinado lugar, por exemplo, num sítio que era da família, aí vinha um sentimento, um lugar, sabe, paradisíaco, muito gostoso, mas vinha um sentimento muito grande, saudosista. Então a gente tem que fazer uma administração nisso, a respeito disso, né? Porque muitas coisas importantes aconteceram naquele lugar, na vida da pessoa, que a marcou, né? Então precisa haver esse processo. De repente você tem experiências fortíssimas aqui, que talvez tenha marcado você, que precisa ser tratado, precisa ser resolvido no seu coração, porque verdadeiramente não vai ser o problema, não vai ser o Rio de Janeiro. Qualquer outro lugar que você esteja, você não vai é sentir um ambiente bem. físico. Não. É um ambiente mesmo da alma. Eu queria fazer uma pergunta para a Célia. Célia, quando você foi para o Rio, qual foi o seu desejo? Era de ficar aqui ou era de ir? Você, quando foi, você foi por uma imposição? Você, quando foi, você teve a oportunidade de levar aquilo que para você fazia sentido? Porque o que eu entendo é que você deixou coisas que para você eram importantes para trás. Você não teve a oportunidade de fazer sua mala. Então eu acho que essa seria uma boa dinâmica. Entrar na presença do Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, já que o Senhor me trouxe para cá, eu quero a oportunidade de fazer a minha mala, eu quero trazer aquilo que para mim é importante e deixar aquilo que eu não preciso levar. Eu acho que isso é uma coisa que o Espírito Santo vai te orientar em oração e vai ser extremamente gratificante para você. O que pode ser um relacionamento, pode ser até mesmo um objeto, algo que seria importante para uma fase da vida, né? Sim. Que precisa ser resolvido para que a pessoa avance. Bom, a Maria de Belo Horizonte diz: tive uma perda de visão e perdi com isso o meu trabalho. Me bateu uma tristeza muito grande. Gostaria de saber o tempo certo de levantar, o que fazer. Eu acho que o tempo é hoje, viu, Maria? O tempo certo de se levantar é hoje, né? Como é que a Maria pode fazer? Perdeu o trabalho porque havia perdido a visão. Ela vai ter que... Problema de saúde aqui. Problema de saúde, né? Tratar, a gente não sabe se ela tem condições de recuperar essa visão, né? Tem que saber os detalhes aí, porque muitas vezes várias pessoas te dão informações. Eu lembro quando eu tive o problema no olho, eu chegava, um falava comigo que era 2 anos, o outro falava que era 3, o outro falava que eu ia ficar com esse torto o resto da vida. Então, cada um dá... O pessoal de casa que não sabe, o pastor Guerra teve um problema de saúde algum tempo atrás que afetou a visão dele, né? Então, ficou com o olho um pouco torto, mas ficou enxergando duplamente, Duplamente, né, foi. Ele olhava e via 2 coisas ao mesmo tempo, Isso. que foi uma situação que teve... Foi o quê? Sexto nervo. Foi o quê? Paralisou o sexto AVC? nervo. O que não, foi? paralisou o sexto nervo. O sexto nervo que alcança a parte do olho. A parte do olho aqui, ele atrofiou. Paralisou, atrofiou ele. Então, muitas vezes, eu não sei, talvez ela, né? Eu olhei aquilo que Deus falou no meu coração. Entendeu? Lógico que eu fui nos médicos e tudo, né? O último médico falou: isso não vai demorar, não. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe o tipo de informação que ela está tendo sobre a questão. Muitas vezes você chega no local, o cara te dá uma informação, te entristece mesmo. Você vai ficar 2 anos assim. A pessoa fica triste mesmo. Você entendeu? Mas a gente tem que buscar em Deus aquilo que Deus realmente tem pra gente e seguir em frente, não deixar aquilo abater. Creio que Deus é quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra, entendeu? A gente não sabe qual o tipo de informação que está chegando a ela, nesse sentido aí. Então, né? Maria, levanta hoje, minha irmã, pela fé, esteja você enxergando 100% ou não, e dentro das habilidades que Deus te deu, dentro dos sentidos que você ainda tem, use esses sentidos, né, para servir a Deus. E tem pessoas que faltam tantas situações na vida dela e elas avançam, né? Então, creia nisso, né? Creia que Deus vai te usar.